Pois é. Eh, mas aí vai ficar disponível aí, né, para o pessoal que depois quiser assistir depois da aula. Bom, então a gente terminou na aula passada a parte da análise teórica, das turbobombas, né. A gente viu como fazer a relação entre a variação da quantidade de movimento angular e o torque requerido para realizar uma determinada tarefa, elevar o fluido a uma determinada altura, eh, vencer perdas de carga. E já começamos a ver a gente terminou a aula passada vendo uma curva de uma turbobomba. E aí ontem, né, e aí hoje o que a gente vai começar a fazer é analisar, as características do sistema contra a qual essa bomba precisa ser instalada. E a gente vai ver que eles têm uma relação, a curva do sistema e a curva, da bomba têm uma relação, muito íntima. Elas estão, relacionadas e a gente sempre precisa, de determinar bem um para poder dimensionar bem o outro, ou seja, a gente precisa determinar bem a característica do sistema para poder determinar o ponto óleo da bomba. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eh, então aqui, ó, essa foi a curva da turbobomba que a gente terminou vendo ontem, né, isso é uma curva, comercial, é de uma empresa comercial, essa Taco acho que é uma fabricante americana, eu tirei isso de um dos livros de mecânica dos fluidos. Então aqui a gente tem, essa curva rosa aqui é aquilo que a gente veio estudando, até ontem. Então é o head da bomba, que está aqui no lado esquerdo, contra a vazão, aqui é a unidade americana, né. Então é o head em pé e vazão em galão por minuto. Opa, não está aparecendo aqui o slide, você tem razão. Tela inteira, compartilhar, valeu. Realmente eu tinha esquecido de compartilhar o slide. Obrigado aí, cara. Então, aqui o que a gente tem, então o slide anterior foi só, enfim, só o título da aula, né, característica do sistema. Então a única coisa que não apareceu foi isso, na verdade. Esse daqui então já está aparecendo para vocês. Então o que a gente tem aqui, ó, é a vazão, né, então essa curva aqui, a gente viu aula passada, isso é uma curva comercial, isso que eu estava falando, né, que não apareceu. Essa é uma curva comercial que eu tirei de um livro de mecânica dos fluidos, então o que a gente tem aqui, ó, são as curvas de head, essas rosas aqui, contra vazão, né, então head na ordenada, vazão na abscissa. Então os fabricantes levantam essas curvas, isso a gente viu aula passada, né. Nesse caso, a gente tinha feito um desenho na aula passada que era uma coisa um pouquinho mais simples, né, era uma coisa assim, ó, vazão aqui, aqui tinha head, potência absorvida, e aí, a aula passada eu dei uma enrolada de potência absorvida com potência cedida, eu corrigi, já está lá no YouTube. Isso é potência absorvida no eixo, né, ou quanto que o motor elétrico precisa, que é o que está aqui, ó, quanto que a fonte externa de energia precisa fornecer, na verdade, né. E rendimento. Então o que a gente viu eram curvas mais ou menos assim, né, o head caindo, o rendimento tem um ponto de ótimo e desce, e a potência tem um comportamento mais ou menos assim. Quando a gente faz essas, várias curvas de vários diâmetros diferentes, observa que isso é para dar robustez para a bomba, então você pode abrir a carcaça da bomba, tirar um impelidor de 12 polegadas e 3/4, né, 12 e 3/4 polegadas, 11 e 1/4 de polegada, e aqui está em milímetro, né. Então você pode substituir o rotor da bomba, o impelidor. Isso dá robustez, então, eventualmente, seu processo estava em algum ponto aqui, e aí depois você precisa só um minutinho. Bom, aí, isso é para dar robustez para bombas, né, porque aí a gente pode trocar o impelidor. E aí se eventualmente a gente está num ponto de trabalho aqui,
a gente pode simplesmente, né, com essa vazão e esse head, se a gente precisar aumentar, mudar o ponto de trabalho para qualquer outro local, aqui, a gente consegue trocando o impelidor da bomba, aumentar o head, por exemplo, tá. E aí, a gente tem para esse caso, né, por que que ele é um pouquinho diferente aqui, né, a gente tem as curvas de isopotência aqui, ó, de isorrendimento, desculpa. Em vez do rendimento ser mostrado dessa forma, quando a gente tem as várias, uma curva para vários impelidores, as curvas só ficam um pouquinho diferentes, mas tudo bem, isso não muda muito. Em vez de ter um eixo aqui, ó, porque aqui, normalmente quando é apresentado assim, ou tudo, tá no mesmo eixo, e aí você tem que fazer os ajustes de escala, né, ou normalmente o pessoal também faz um segundo eixo aqui, ó, que aí aqui ele pode eventualmente botar head no lado esquerdo, e aqui no lado direito, por exemplo, rendimento e potência, isso também acontece, né. Ter uma abscissa na esquerda e uma abscissa na direita para ajustar a escala, né, porque as coisas normalmente estão em escalas muito diferentes. Mas aqui só para, enfim, só para ajustar essa é uma maneira diferente de mostrar, né, em vez de ele ter um eixo do lado direito, é feita uma curva de eficiência aqui, né. Então, por exemplo, o exemplo que a gente viu, ontem era uma vazão de 450 galões por minuto, um head de 68 pés, mais ou menos por aqui, assim. E aí, o rendimento, ó, como essa curva, sólida preta aqui é de 78%, por aqui, mais ou menos, a gente, sei lá, traçaria uma curva aqui de 79, por exemplo. Então, essa é basicamente a diferença. Bom, e aí o que a gente vai ver hoje, então, são é a maneira de calcular agora o head do sistema, né, para a gente confrontar a bomba. Então, o que a gente determinou até a aula passada, né, é a energia que a bomba fornece ao fluido, e a gente chamou isso de H, né, a gente batizou o W ponto sobre M ponto G de H, de head, né. Isso daqui era torque vezes velocidade angular, né, tá. Então isso tudo foram definições da aula passada. Então no final, e aí é por isso, né, que o head é em metro, em pé, por exemplo, porque quando a gente faz quando a gente faz essa operação aqui de dividir a potência pela vazão e multiplicar pela aceleração da gravidade, o head fica convenientemente em metro. Isso é muito conveniente, principalmente porque a gente vai começar a ver hoje. Bom, agora a gente vai determinar a energia que o sistema solicita, né, para casar os dois. E aí, ó, a gente também vai chamar de H, porque aí a gente vai fazer a equivalência dos dois, a energia por peso que o sistema solicita. Porque, bom, energia por peso vai dar metro, né? Porque olha só, energia, Newton metro ou Joule, né? Certo? Isso aqui tem unidade de Joule. Então, se eu fizer Newton metro por peso, que é em Newton, a unidade fica metro, tá? Então, por isso que a gente fala normalmente, energia por peso. É porque normalmente é alguma operação, como foi a divisão de W ponto por M ponto G, para a gente fazer com que a energia eh, a unidade de metro, né. Então isso aqui tem unidade de metro, tá. Em contraposição à energia por massa, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, ó, H é a altura manométrica do sistema. Antes a gente tinha, né, no slide anterior, ou aqui, né, H era o head da bomba. Na aula anterior, né, até a aula anterior, até ontem, a gente chamava H de head da bomba. Agora a gente também vai chamar H de altura manométrica do sistema. E esses dois caras, eles têm que se encontrar, eles têm que ser iguais para a gente dimensionar a bomba, tá? Bom, e aí o que, que a altura manométrica do sistema depende? Da vazão, a gente vai ver por quê, né? A diferença de cota Z, então você tem um reservatório aqui, e aí você quer bombear água, um reservatório aqui, por exemplo. Então, essa diferença de cota aqui entre os níveis, né, vai variar a altura manométrica do sistema.
a diferença P entre a sucção e a descarga, então eventualmente se em vez de aberto, esse cara aqui tiver fechado, né, uma determinada pressão e aqui também, P1, P2, né, P1, P2, se eles estiverem pressurizados, isso é claro que vai variar, a altura manométrica do sistema contra quanto de energia ou quanto de energia que a bomba precisa, que seria a bomba, né, que a bomba precisa para realizar esse trabalho, né, essa tarefa que ela foi projetada ali, tá. Bom, então, para determinar a vazão, a bomba deve fornecer carga, né, head ou energia H, né, que a gente determinou, suficiente para compensar a altura manométrica do sistema. Tudo isso que a gente comentou, diferença de cotas, diferença de pressão e as perdas de carga, né. Então, aqui na linha, pelo menos no livro do Fox, né, ele definia perda de carga como HL para head loss, aí tinha HLM para perda de carga concentrada, e aqui era T, e o HL para perda de carga, né, perda de carga distribuída. Então aqui teria o HL, aqui um HL, opa, M, aqui na saída um HLM, aqui na entrada um HLM, tá? Então a gente tem que calcular todas as perdas de carga, as diferenças de pressão, as diferenças de cota aqui, para saber qual a energia que a bomba precisa na vazão de trabalho, tá? Então isso é importante, né? Porque a vazão de trabalho é um requisito do processo. Qual é a vazão que você quer? E aí, se vocês lembrarem lá de MACFU 1, a gente vai relembrar isso hoje, tudo isso aqui, bom, o Z não, né? O P também não, mas a perda de carga, ela depende fortemente, né? Todas essas perdas de carga aqui, elas dependem fortemente da vazão. Então a gente tem que fazer o dimensionamento do sistema naquela vazão para a gente comparar com a bomba, né? Um catálogo de fabricante aí de bomba para poder dimensionar a bomba correta. Então essa é a tarefa de hoje, é olhar para o sistema. Bom, então só para a nomenclatura não confundir, ó, carga, né? O head H é uma característica da bomba. E a altura manométrica do sistema, claro, né, é uma característica do sistema, mas é a mesma letra, isso é de propósito, tá? Então aqui também é conhecido como H. A gente vai definir a carga que o sistema demanda como H também, para a gente comparar com o head que a bomba fornece. Beleza? Que é fazer uma correspondência com a bomba, tá? Aqui eu achei interessante fazer uma definição, vamos dizer assim, intuitiva, né? É uma coisa óbvia, porque na verdade as equações, elas, por mais complexas que elas sejam, elas descrevem coisas óbvias. Então, quando vocês estudaram lá na Navier-Stokes, na aula passada que a gente viu o teorema do transporte de Reynolds, apesar de todas eventualmente aquelas têm uma manipulação matemática um pouco pesada, mas o significado físico dela é óbvio. Então aqui, qual é o significado físico do sistema de equação que a gente quer chegar para a altura manométrica do sistema? É achar a energia do sistema, que é a diferença entre a energia na descarga, a descarga é a parte aqui após a bomba, ou a jusante da bomba, né, após a bomba, menos a energia que existe na sucção da bomba, que é essa parte aqui, ó, mais as perdas de carga. Então isso que a bomba precisa. A energia que ela precisa vencer, isso daqui são termos que não são amiguinhos, isso daqui nos atrapalha, e isso daqui é amiguinho, isso daqui nos ajuda. Ou seja, quanto de energia que tem na sucção
E aí, se eventualmente essa energia for negativa, aí você vai ter que somar e aí ele não é mais amiguinho, ele passa a ser um cara que atrapalha, entendeu? Então se aqui, por exemplo, tiver vácuo na sucção, a tendência ali é a bomba trabalhar contra vácuo, a bomba está puxando para um lado e o vácuo está puxando para o outro, tá? Então eventualmente a sucção pode ter energia negativa e em vez de ser menos aqui é mais. E a mesma coisa, na descarga, quer dizer, se atrapalha aqui em condições normais, né, na descarga, se for vácuo aqui na descarga, aí ela passa a ser negativa e aí ela é amiguinha, tá. Então aqui, ó, se for vácuo, por exemplo, se eu tenho pressão na descarga, se eu tenho vá desculpa, se eu tenho vácuo na descarga, um vácuo muito forte, ela está ajudando a bomba, é uma pressão que está puxando para cima, junto com a bomba, tá certo? Então vamos ver, isso é mais uma, na verdade esse atrapalha aqui é relativo, tá? É uma condição, vamos dizer assim, padrão, né, normal. Está pressurizado na descarga, pressurizado na sucção, tá? Então o que a gente vai analisar agora, na verdade, é justamente os sinais desses termos, como a gente quantifica esses termos e os seus sinais. Isso aqui é sempre positivo, então isso aqui sempre atrapalha, né? Perda de carga é maior ou igual a zero. Então, perda de carga nunca pode ser negativo, tá? Então, isso daqui é maior ou igual a zero, sempre. Esse cara aqui pode ser maior, menor ou igual a zero, esse aqui também. Maior, menor ou igual a zero, tá? Então, na verdade, se o sinal for positivo, ele ajuda, se for negativo, ele atrapalha. Se for positivo, ele atrapalha, desculpa, é o contrário. Se for positivo, é energia que o sistema demanda a mais, né? Se for negativo, é a energia que o sistema demanda a menos, tá? Então essa é a ideia aqui do que a gente vai fazer, vamos dizer assim, intuitiva, né? Bom, HD, né, a gente já definiu, mas altura manométrica na descarga é a quantidade de energia por unidade de peso. Isso aqui, por que que é energia por unidade de peso? De novo, né, energia, newton metro, peso, newton, então fica a unidade de metro, só para ter coerência com o que a gente estava fazendo até agora, tá? Para ficar metro aqui, metro lá na bomba que a gente definiu também. Então fica tudo em metro. Que deve existir no flange de descarga, ponto 2. E o HS, altura manométrica de sucção, ou a quantidade de energia por unidade de peso já existente no flange de sucção, ponto 1. Tá? Na verdade, aqui seria ponto B e ponto A. Ou, certo? É aqui e aqui. Ó. Energia é a energia que tem aqui, o HS é a energia que já tem aqui no flange de sucção, e o HD é a energia que deve existir na descarga. Então, esses caras são função, né, da vazão, das pressões, essas energias, né, da altura manométrica e da perda de carga. Então, vamos ver isso com detalhe agora. Bom, aí também, continuando, né, a energia fornecida pela bomba deve ser a diferença entre o que o sistema precisa, que é o HD aqui, né, a descarga, ele precisa dessa quantidade de energia, e o que eventualmente já possui para manter a vazão desejada. Isso daqui seria o eventualmente já possui, tá? Então aqui é outra coisa importante, né, para manter a vazão desejada. Então é para operar nas condições de processo, tá? Então, contra todo esse sistema aqui, quanto que eu preciso de fornecer de energia para a bomba? É isso que a gente vai ver agora. Bom, então como é energia, que é o que a gente está procurando, a gente vai analisar, a primeira lei da termodinâmica, para a gente chegar nos termos de energia, que o sistema demanda. Então a gente vai pegar e aplicar a conservação da energia para o sistema, que é a primeira lei da termodinâmica que está aqui escrito. A gente vai fazer em termos de taxa, né? Então aqui seria joule, as unidades aqui seria joule, né? E aqui joule por segundo, ou watt, né? Então quando a gente faz em termos de taxa, todos esses caras aqui a gente está analisando, na verdade, a potência. Então, a taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho ou fornecimento de trabalho é a variação da energia do sistema. Então, esses caras aqui só existem nas fronteiras, né? E esse cara aqui é uma característica da massa, né? Ou do sistema. Então, são todas as formas de energia que o sistema possui. E isso daqui são as transferências de energia para dentro ou para fora do sistema. Tá?
A nossa convenção lá da termodinâmica, né, se a taxa de transferência de energia térmica, né, ou se a taxa de transferência de calor for maior que zero, significa que o calor está sendo adicionado ao sistema. Se o trabalho for maior que zero, é trabalho realizado pelo sistema, tá? Essa é a convenção de termodinâmica. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tubo geral, se vocês pegarem o livro do Fox, isso daqui veio lá do livro do Fox, né, esse volume de controle aqui, ó, em torno desse tubo aqui. Eh, a gente vai aplicar a conservação da energia aqui, assumindo que existe uma bomba que está fornecendo energia aqui no meio do caminho, tá? Então a gente vai usar a forma integral da equação da energia para analisar essas conversões de energia no escoamento, né, interno. O escoamento interno é aquele que está limitado por paredes, né, ou tem ele não está correndo livre. Então é isso que a gente quer, na verdade, é o que tem lá no livro de McFlu. Então eu vou aplicar aqui o teorema do transporte de Reynolds nesse volume de controle aqui, ó, tá? Volume de controle porque tem massa entrando e saindo, né? É muito mais simples fazer isso do que ficar resolvendo. Isso daqui forneceria não só globalmente a perda de carga, né, a energia que tem aqui na sucção e a energia que teria na descarga, eventualmente, se a gente tem uma bomba, né, se a gente tem uma bomba por aqui. Então a gente tem de forma global as energias que estão envolvidas nesse processo. Se a gente quisesse fazer uma análise diferencial, que é o que está aqui, né, conservação da massa ou continuidade, isso aqui é conservação da quantidade de movimento linear, isso daqui é conservação da energia. Da mesma forma, isso daqui eu mostrei aula passada, quando a gente aplicou o teorema do transporte de Reynolds no impelidor. A gente poderia ter feito a conservação da quantidade de movimento angular por esse sistema de equação aqui. Mas ficaria uma coisa muito complexa. Isso daqui é feito, eu até mostrei aula passada uma simulação em CFD do impelidor que o pessoal desenvolveu. E aí a gente tem eventualmente, todos os vetores de velocidade ao longo do impelidor. Isso dá uma análise muito detalhada, mas não é trivial, né? Essas velocidades aqui, ó, U e V, elas são todas acopladas. Essa, esse termo aqui, UV aqui, tá? Tudo isso é acoplado, todos esses termos aqui de velocidade são acopladas. E essas propriedades aqui, termofísicas, né, viscosidade, eh, aqui é velocidade, né? Massa específica, tudo isso daqui, eventualmente, pode ser um ρ de t, pode ser um μ de t. Então, eventualmente, isso daqui também está acoplado com a temperatura. Então, esse sistema de equação aqui, ele pode ser bem complexo de ser resolvido. Ele vai dar eh, uma solução precisa aqui de como que o vetor velocidade, as temperaturas, as perdas de carga, as taxas de transferência de calor acontecem no escoamento, mas às custas de um esforço computacional grande, tá? Então, por isso que a gente prefere, normalmente, para uma análise assim, que a gente quer muito mais entender o conceito físico, é ficar mesmo com o teorema do transporte de Reynolds, que é a gente pegar as coisas globais e analisar, né? Então, para isso que existe o teorema do transporte de Reynolds. Você perde informação do detalhe do escoamento, ao passo que obtém uma solução mais simples, né? Então, por exemplo, isso daqui, ó, seria uma simulação em CFD do escoamento numa curva. Então, isso daqui, ele não diz o que que é, se é pressão ou velocidade. Mas, eventualmente, esse código de cor aqui, ó, que está descrito aqui na esquerda, né, essa barra de cor aqui, então o vermelhinho é 6 e o azulzinho é 1, não sei se velocidade, pressão. Ah, campo de velocidade, está aqui em cima. Ele não diz a unidade, mas enfim, que seja 1 metro por segundo, aqui nessa região aqui seria, sei lá, por exemplo, 1 metro por segundo, nessa região aproximadamente, né, se fosse metro por segundo, ele não disse a unidade, 6 metros por segundo. Então a gente tem um detalhe muito preciso aqui, né, aqui a gente tem a pressão estática aqui, né, olha, aqui embaixo é
seria outra simulação que a gente consegue saber, por exemplo, ó, de forma, bem quase uns detalhes interessantes aqui, ó, você tem uma certa regularidade de pressão aqui nessa região, que aqui, ó, tá valendo mais ou menos 0,21, 0,3, sei lá, 0,3 pascal. Aqui nessa região tem uma pressão um pouquinho maior, aqui a pressão é menor, né, essa cor aqui está representando aqui. Então é possível obter uma distribuição de pressão, velocidade e temperatura, por exemplo, bem precisa, né. Quer dizer, no limite computacional e de simulação que você tenha, né, da precisão do seu modelo, quão potente seu computador é, quão bom, a simulação foi, mas é possível fazer uma análise relativamente detalhada, mas não seria nada, vamos dizer assim, conveniente você pegar uma tubulação aqui, complexa dessa maneira aqui, tá vendo, ó, com curva, com desnível, e você aplicar uma simulação em CFD nisso daqui para saber, eh, quanto de head que uma bomba deveria ter que fornecer para manter o escoamento aqui, tá. Então por isso que o teorema do transporte de Reynolds, ele tem um valor inclusive, na hora de fazer esse tipo de coisa. A gente tem uma não precisa de detalhezinho de escoamento em cada ponto aqui, óbvio que seria muito melhor, mas a capacidade computacional, simplesmente para você saber, dimensionar uma bomba seria desproporcional, né. Seria que nem, matar uma formiga com um canhão, né. Então, vamos lá, só, fazendo uma justificativa aí do teorema do transporte de Reynolds. Então, olha só, a energia total do sistema, e aqui a gente está só fazendo uma jogada, eh, simples, que é o seguinte, ó, esse cara aqui é a quantidade, extensiva, né, é a energia em joule. Aqui seria a propriedade intensiva, joule por metro, que eu multiplico, né, digamos que essa energia aqui passe para fora, então essa integral de MdM é a massa. Então o joule por metro vezes a massa vai voltar de volta no meu Ezão lá extensivo, tá. E aí eu escrevo massa como ρdV. Então eu só fiz esse, eh, essa setinha aqui, porque em livros de mecânica dos fluidos, para não confundir com velocidade, ele faz esse V cortado. Então isso aqui é volume e aqui é velocidade, tá. Então ρdV, né, massa é massa específica vezes a velocidade, e todos os termos de energia que um sistema pode ter são energia interna, energia cinética e energia potencial gravitacional aqui, né. Poderia ter energia potencial, magnética, mas a gente está desprezando todos os termos de energia potencial que não são, gravitacionais, tá. Então aqui, ó, então volume e velocidade, né, só para tomar cuidado com a notação, isso daqui é do livro do Fox. Então são todos os termos de energia que um sistema pode conter, isso daqui está contido na massa do sistema, né, certo? Então é a energia interna específica, né, joule por quilo, V é a velocidade, Z é a altura relativa a algum referencial, né, de uma substância de partícula com massa, né, de uma partícula com massa dm. E aí o que que a gente faz, né, só relembrando, a gente viu na parte passada do curso, o teorema do transporte de Reynolds, né. Quando a gente relaciona a taxa de variação, de uma propriedade extensiva N no sistema, o sistema aqui é o cinza, ó, então ele pegou em 2 tempos diferentes o sistema e o volume de controle. O volume de controle é a linha pontilhada, o sistema é o cinzazinho aqui, então no tempo t igual a 0, o sistema e o volume de controle estão coincidentes, e num tempo t 0 mais ΔT, o sistema se moveu, então essa é a característica, né, dos dois, o sistema é uma massa identificável e essa massa não varia no tempo, mas o volume de controle é uma região do espaço que massa pode entrar e sair. Então o sistema se moveu, o volume de controle ficou parado. Então ele identificou essas 3 regiões, né. A região 1 aqui, ó,
ou desculpa, na verdade é o um, 2, e o 3 daqui de cima. Confundi aqui, ó. É isso aqui, ó. E aqui não é 4, né, é 3. Ali está relacionando com isso aqui, ó, não com a figura, tá, cuidado aí. Então o termo 1 é a taxa de variação, da propriedade extensiva N no sistema. No nosso caso, a gente quer ver a energia, né. Aqui está geral, se vocês lembrarem lá do teorema do transporte de Reynolds. Primeiro ele faz, uma um equacionamento geral e depois ele aplica para conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, conservação da energia. São todas leis de conservação de sistemas físicos, né, que são aplicados para volumes de controle, tá. Então é a taxa de variação no sistema da propriedade extensiva Nzão, né, então no caso aqui seria a energia para gente. E aí o 2 e o 3, ó, é a taxa de variação da quantidade da propriedade N no volume de controle. E no 3 é a taxa a qual essa propriedade N está saindo da superfície de controle. Então a variação da energia no sistema, vamos falando já de se a gente fizer a coisa aqui agora mais específica para a gente, a variação da energia no sistema é quanto que ela varia no volume de controle, mais quanto que ela está deixando o volume de controle, tá. Então no sistema, ela não pode sair do sistema, né, porque o sistema é uma quantidade de massa fixa, mas no volume de controle, esse é o termo que permite que você tenha, a quantidade física saindo ou entrando, né, isso é um balanço líquido, de alguma propriedade no volume de controle, e aqui é a variação dela ali dentro do volume de controle no tempo, né, tá. Então vamos aplicar essa ideia conceitual para energia, né. Então e é isso na verdade que lá o livro do Fox faz, a partir daqui, isso daqui ele demonstra com base nessas na geometria aqui dessa ele identifica essa região 1, região 2 e região 3, e vai fazendo todo o equacionamento, matemático para chegar nessa equação. E aí depois ele pega essa expressão geral e aplica cada uma das leis de conservação. Então aqui a gente vai fazer para a energia. Então vamos fazer, uma formulação em volume de controle, que é se vocês pegarem lá no livro de termodinâmica, que é aquela parte que é formulação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Isso está lá no livro do Van Wylen, todos os livros de termodinâmica têm isso também. Então a gente está chegando aqui pelo teorema do transporte de Reynolds, e vocês viram isso de uma forma diferente lá em termodinâmica, né. Da primeira lei, então a gente pega o Nzão, né, propriedade extensiva da energia e sua propriedade equivalente intensiva, né, que independe da massa, né, Ezinho, tá. Então, essa é a formulação geral, a gente simplesmente substitui aqui o Nzão por E e o Nzinho por Ezinho. Então fica dE dt do sistema, né, variação da energia do sistema, é a variação a taxa de variação da energia no volume de controle, né, no tempo, mais o fluxo líquido de energia que entra e que sai, né, a diferença entre o que entra e o que sai pela superfície de controle, pela fronteira do volume de controle. Aqui é no volume de controle, né, a variação no tempo da energia no volume de controle, e aqui é o fluxo de energia na superfície de controle. CS é control surface e CV é control volume, né. Bom, e aí, como nesse ponto aqui, ó, nesse tempo t igual a zero, o sistema e o volume de controle, eles coincidem, a gente pode pegar, e aplicar a relação que a gente tem, de energia, né, das taxas de variação de energia no sistema e igualar isso ao que acontece no volume de controle. Por que que isso é muito conveniente? Porque a gente sabe no sistema muito bem, aqui ó, a primeira lei da termodinâmica, onde é que tá? Aqui ó, isso daqui ó, é válido para o sistema, essa relação da primeira lei da termodinâmica, ela é válida para o sistema. Então, a gente pode jogar a relação que a gente obteve aqui ó, do teorema do transporte de Reynolds e igualar as taxas de transferência de energia que a gente sabe para o sistema.
isso não poder e aí a gente generaliza, né, então a gente faz isso é válido para o tempo t igual a zero e generaliza para outros tempos. A gente não poderia fazer aqui, porque no tempo t mais delta t, o sistema e o volume de controle não coincidem, mas tudo bem, a gente faz no tempo t igual a zero e generaliza isso para outros tempos pelo teorema do transporte de Reynolds. Então, é o que a gente está fazendo aqui, ó. No tempo t igual a zero, né, aquilo é aquela formulaçãozinha que a gente viu, né, então o volume de controle, ele coincide com o sistema, né, que é o tracejadozinho aqui. Então, as taxas de transferência de energia térmica e de trabalho do sistema são igual ao do volume de controle, porque eles coincidem em t igual a zero. Então, a forma, né, da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle vem dessa relação aqui, ó, que é o que a gente já tinha visto lá no começo, né. E aí a gente definiu, né, ou identificou que essa é a relação de energia entre o sistema e o volume de controle. Então, igualando os dois, a gente fica com essa relação aqui, ó. Taxa de transferência de calor menos trabalho é igual à variação no volume de controle, né, a taxa de variação da energia no volume de controle, mais o fluxo de energia pela superfície de controle. Tá? Então, aqui volume de controle, superfície de controle. Onde a energia que o sistema possui, ela está descrita aqui, a gente já falou, né? Cinética, interna e potencial. Isso daqui é a primeira lei da termodinâmica. Então, não está da forma que vocês estão habituados a ver as coisas, porque ainda tem algum, ela ainda está bem genérica, né? Por exemplo, a energia pode variar no tempo, a gente pode fazer uma hipótese de regime permanente, esse cara vai embora, e aí a gente vai trabalhar nesse termo aqui para trazer a primeira lei da termodinâmica para um formato mais, vamos dizer assim, conhecido, né? Certo? Então a gente primeiro vai trabalhar no termo W ponto e depois a gente vai trabalhar nesse termo aqui. Bom, o que é o termo W ponto, né? Quais são as formas de trabalho que podem cruzar o volume de controle? É trabalho de eixo, esse S aqui é de shaft, o trabalho de pressões normais ou tensões normais ali no volume de controle, tensões de cisalhamento, todos agindo na superfície de controle. Por que na superfície de controle? Porque calor e trabalho são formas de energia que só existem quando cruzam o volume de controle. Aqui é por causa da diferença de temperatura, né, o ΔT, né. Então, se você não tiver um ΔT entre o volume de controle e a vizinhança, você não tem as taxas de transferência de calor. Aqui, se não tiver uma força agindo num deslocamento, num ΔX, uma força agindo sobre um ΔX, não existe eh trabalhos de eixo, por exemplo, certo? Então, e aí só para fazer a nossa nomenclatura aqui, ó, de novo, né, assim como a gente falou anteriormente, né, então um trabalho produzido por uma turbina positivo e trabalho requerido por uma bomba negativo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente na hora de fazer o sinal aqui do trabalho de eixo, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai analisar desses termos aqui de trabalho é o trabalho de eixo. É esse cara aqui, ó, o WS, que cruza ali a fronteira. O trabalho de eixo, né, seria aquilo que a gente viu. Se o volume de controle está na bomba, a gente viu aula passada, né? Se o volume de controle está aqui na bomba, então aqui teria um eixo para rodar a bomba, então seria o trabalho de eixo que cruza aqui a superfície de controle, né? Tá? Bom, não, foi mal. A gente vai começar com o trabalho normal. Depois a gente vai ver o trabalho de eixo. Então a gente vai começar aqui com o trabalho normal. É o trabalho requerido para cruzar a superfície de controle. Eu faço essa analogia aqui, ó, com o que vocês já viram lá em mecânica dos desculpa, mecânica dos sólidos, resistência dos materiais. Na hora de você fazer aquele diagrama de momento fletor, esforço cortante, antes de você cortar a viga, você tem uma viga aqui que você corta em algum canto aqui, né?
Antes de você cortar, esses momentos fletores e forças cortantes estavam em equilíbrio, né. Esse esforço cortante aqui V para baixo, ele estava em equilíbrio com o outro V para cima, aqui do lado direito. E o momento fletor estava em equilíbrio com o outro no sentido inverso. Na hora que você corta, aparecem naturalmente essas forças aqui. E a mesma coisa, isso é uma analogia que me ajudou a entender, isso, na hora que a gente corta aqui, né, e passa um volume de controle aqui, a gente tem que ver, o balanço de pressão que acontece aqui, na verdade, né. Então você isolou um certo elemento de fluido, que antes estava em equilíbrio de pressão, ou não, ou existia um ΔP por causa do escoamento, mas de qualquer forma as coisas estavam em equilíbrio. Na hora que você tira esse elementozinho, é como se a gente tivesse, para mim, né, eu entendo as coisas assim, pelo menos, como se a gente estivesse analisando agora as pressões que não estão mais lá, na verdade, né, como se a gente tivesse aqui, ó, isso apareceu porque é um pedaço da viga que não está mais aqui, tá certo? Então, na minha cabeça, pelo menos, né, intuitivamente, eu entendo as coisas assim. Então, esse W ponto normal é o esforço que o fluido tem que fazer para entrar no volume de controle. Só que agora ele não está mais lá, a gente está isolando esses esforços e analisando, como que eles se comportam, né. Então, trabalho, né, é a força agindo numa distância, então a taxa, né, então na forma de taxa, então se a gente tem aqui, ó, trabalho é a força agindo numa distância, se eu quiser a taxa eu tenho que dividir pelo tempo, então eu tenho aqui um Fx sobre t, fica o df, né, vezes a velocidade aqui, tá. Então dw é menos df vezes v. E o menos aqui, ó, é porque é o trabalho necessário no sistema para cruzar a superfície de controle, tá. Como é o trabalho que é necessário para entrar ali no volume de controle, ele é negativo, por isso que está esse menos aqui, tá. Então é o df vezes força vezes velocidade, né, que vocês já estão acostumados com isso. Agora vem uma questãozinha aqui que é o seguinte, olha só, o df, eles são as tensões normais, porque aqui a gente está trabalhando com um trabalho normal, ó. Então são as tensões normais, né, o sigma, isso daqui também vem lá de McSol, né, mecânica dos sólidos, todas as tensões normais são esse sigma e as tensões de cisalhamento normalmente são o tau, né, tá. Então são todas as tensões normais que agem ali numa determinada área. Então, tá, uma tensão normal ali. Mas para o escoamento de fluido, né, normalmente as forças resultantes, eh de uma tensão agindo na superfície de controle, normalmente são devido à pressão, tá, beleza? Então, normalmente, é assim que as tensões agem, em fluidos em movimento, são por causa de pressões. A gente vai ver, eu vou mostrar no próximo slide, por que que esse menuzinho está aqui, ó, por que que aparece esse menuzinho aqui. Mas, de forma geral, isso daqui é para dar coerência para a análise, a gente vai ver isso no slide seguinte, tá? Então, se eu substituir esse cara aqui, ó, olha só, dw ponto é menos df vezes v, né, que está aqui em cima. Só que o menos df, eu acabei de fazer essa definição aqui, ó, df, que eu vou jogar aqui, ó, tá? Sigma n dA. Então tá lá, sigma n dA vezes v, né, que veio daqui, mais o sigma n é menos p, então eu fico integrando aqui agora, né, então integrei esse cara, fico com um trabalho normal, é integral na superfície de controle, lembra que a gente viu que trabalho só existe quando cruza a superfície de controle. Energia, né, a energia térmica e a energia na forma de trabalho só existem nas fronteiras. Então, PVDA, tá? Então, isso daqui está demonstrando, esse slide está demonstrando por que que o trabalho para cruzar a superfície de controle é integral de PVDA, tá certo? Então isso é o que o fluido precisa fazer, é o trabalho que o fluido precisa fazer para entrar ali, no volume de controle. É como se fosse se você estivesse entrando no banco, né, eu já ouvi também isso, essa definição que eu acho também que pode ajudar a entender, quando você está entrando no banco, aquela porta giratória que você tem que empurrar para entrar, dentro do banco. Então isso é o esforço, vamos dizer assim, né, o trabalho que o fluido tem que realizar para cruzar
a superfície de controle, tá. Agora por que que essa tensão normal é menos P, ó? Isso daqui eu achei um exemplo bem interessante no livro, para ilustrar isso, ó. Digamos que eu tenho um bocal, e aí eu quero fazer a análise de força, né, ou de esforços por causa do escoamento de um fluido por esse bocal. Então eu tenho aqui uma certa pressão na entrada, 40 libra-força por pé quadrado, na saída 20 libra-força por pé quadrado, e pressão atmosférica em volta aqui, né. Aí, aqui seria no K aqui, ó, seria as pressões absolutas e aqui pressão manométrica. Então subtrair todo mundo, da pressão atmosférica. Então fico com 25, 0, 0 e 5. Aí se a gente for fazer um esforço, uma uma análise de forças aqui, ó, a gente tem que fazer levando em conta o menos PdA sempre agindo para dentro da área, não importa onde ela esteja, onde a área esteja. E aí o que que ele fez aqui, ó, jogou o P para fora e em vez de escrever o dA, ele escreveu menos "n", né, que seria a normal unitária apontando para fora da área, vezes o elemento diferencial de área. E aí o que que isso vai fornecer aqui, olha só, no lado 1 aqui, ó, o eixo X está para a direita, né, nessa face 1 aqui, ó, a gente vai ficar com P manométrico 1, menos normal 1, área 1, mais P manométrico 2, menos normal 2, área 2. Mas como a normal aqui está apontando para fora, aqui, ó, no eixo negativo de x, né? Esse menos do n com menos do i vai fazer esse cara aqui ficar positivo. E do outro lado, naturalmente, a gente vai ter a força devido à pressão sendo respeitado por causa do menos n aqui, né? E por causa do i que está na direção positiva de x aqui, né? Então isso aqui é só para ilustrar por que que normalmente o sigma n é menos p. Isso aqui, de forma geral, é assim que é usado em mecânica dos fluidos, né? Porque aí a normal unitária é que vai fazer, vamos dizer assim, a correção do sinal para as coisas ficarem coerentes, tá? Então aqui eu só estou justificando o fato dele ter sido esse sigma nn aqui menos p. E aqui, então, a gente chegou nessa expressão para relacionar o trabalho necessário pelo fluido para cruzar a superfície de controle. É a pressão ali do escoamento, velocidade, a projeção aqui, né, da velocidade em dA. Lembra que o trabalho de uma força ela só existe quando está projetado no sentido, isso daqui você poderia pensar aqui, né, em termos vetoriais, como F ponto x, né? Então seria a projeção desse vetor F num vetor posição x, tá? Então ele só existe quando é projetado na direção do movimento, tá? Beleza? Então, voltando aqui, né, voltei no slide, então a gente viu esse primeiro termo aqui, ó, trabalho ponto normal. Vamos ver agora o de cisalhamento e o de eixo é mais intuitivo, né? Bom, o de cisalhamento a coisa é um pouco mais simples, porque se a gente escolher de uma forma apropriada a superfície de controle, a gente consegue eliminá-lo. Então, olha só, aqui a gente tem o escoamento de um fluido num tubo, e se a gente fizer a superfície de controle da forma que está pontilhado aqui, ó, na hora que o fluido entra, se ele entra com perfil de velocidade dessa forma, eh, como não existe força tangencial aqui de nenhuma natureza, força a 90 graus aqui com o movimento, todas elas estão na direção do escoamento, aqui as tensões de cisalhamento são zero. E como aqui a velocidade é zero, né, aqui é a não deslizamento aqui na parede, né, não desliza, então a velocidade aqui é zero, a tensão de cisalhamento aqui também é zero, tá? Então, ó, aqui está aí, né, a forma de calcular a tensão, essa tensão o trabalho da tensão de cisalhamento, né, na superfície de controle, é menos tal dA vezes V, é mesmo análogo aqui ao meu menos F aqui, né, aqui é o meu menos dF vezes V, né, que ficou aqui, ó, menos dF dAV. Então é o análogo aqui, né. Então tal dA vezes V, aqui é força vezes velocidade, né, esse cara aqui daria uma, eh isso aqui seria força, né, de cisalhamento, e aqui velocidade, tá? Então, a gente zera esse cara fazendo essas escolhas aqui apropriadas do volume de controle.
De forma geral, isso é possível. Aqui no curso a gente nunca vai, trabalhar com essa componente aqui diferente de zero, vai ser sempre igual a zero. Mas existem casos, por exemplo, ó, quando a gente quer analisar as tensões de desalhamento na pá de alguma turbomáquina. A gente não vai fazer isso aqui, na verdade. A gente fez uma análise global da entrada e da saída. Mas se em algum momento da vida de vocês precisarem fazer uma análise na pá em si, aí eventualmente isso daqui vai aparecer. E aí vocês têm que pegar algum livro de mecânica dos fluidos mais avançado, para dar uma olhada em como tratar nisso, tá? Beleza? Bom, então a gente tem aqui, ó, todos os termos analisados, então trabalho de eixo, aquilo, o trabalho para cruzar a superfície de controle, e a gente obteve isso daqui, ó, do teorema do transporte de Reynolds. Então a gente vai substituir esse cara aqui, aqui, ó. Então a gente ficou com isso, ó, trabalho de eixo menos o trabalho para cruzar a superfície de controle aqui, ó. Então esse cara veio para cá, esse cara veio para cá, tá? Então tá aqui, só substituir. Então aqui, ó, primeira lei da termodinâmica, isso daqui é a primeira lei da termodinâmica ou conservação da energia, né? Para um escoamento, lembra, né? O nossa geometria era isso daqui, ó. O volume de controle está aqui. Então é a primeira lei da termodinâmica entre esse cara aqui e esse cara aqui, ó, ponto um e o ponto 2. Quais são os termos de energia que se conservam, né, que se transferem, as taxas de transferência de energia nas fronteiras aqui, né, para fora, Q e trabalho, tá? Aqui então a gente tem Q e trabalho, né, cruzando a superfície de controle, e aqui dentro a gente tem energia interna, tá? Que é esse termozinho aqui, né? E eventualmente também, opa, aqui também pode ter, como é um volume de controle, a gente também pode ter aqui, ó, cruzando a superfície de controle, energia interna, mas lá dentro, a massa que está dentro do volume de controle não contém, vamos dizer assim, né, calor e trabalho, porque calor e trabalho, por definição, são quantidades que só existem quando cruzam as fronteiras do sistema ou do volume de controle, tá? Então essa é a relação que a gente obteve aí. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio poluído esse slide. Bom, é isso daí, ó. Então aqui é a primeira lei da termodinâmica para essa análise, esse sistema físico, vamos dizer assim, tá? Então esses são os termos, na verdade, ó, tudo isso daqui pode cruzar a superfície de controle, né, as fronteiras. Aqui são quantidade na fronteira. E aqui é uma quantidade que está ali na massa, né? Ela é inerente ou está variando no tempo aqui, com a massa que está dentro do volume de controle, tá? Beleza? Termodinâmica isso aqui e McFlu, né? São duas coisas juntas aí que a gente está analisando. Bom, então o que eu vou fazer aqui, ó? Observa o seguinte, eu tenho uma integral no volume de controle, uma integral na superfície de controle e outra integral na superfície de controle aqui. Eu vou pegar esse cara e vou botar ele aqui do lado, ó, por causa dessas integrais na superfície de controle aqui, né? As quantidades físicas que cruzam a superfície de controle. Então tá ali, ó, eles estão um do ladinho do outro aqui, ó, tá? Então calor, trabalho, né? Trabalho de eixo. Não lembro que isso daí, não se esqueça que isso daqui é o shaft, o eixo, trabalho de eixo aqui, tá? Esse S vem de shaft. Então tá lá, um do lado do outro. Então vamos trabalhar nesse termo, então isso que eu estava falando, né, a gente trabalhou nesse termo, no termo de trabalho, que ele veio para cá e veio para cá, né, isso daqui não se esqueça que é o termo de trabalho, ponto lá, veio do trabalho. Agora vamos trabalhar nesses 2 termos aqui para tentar ver se a gente chega numa formulação da primeira lei da termodinâmica, baseado, né, com conceitos de mecânica dos fluidos que a gente está fazendo aqui, para a gente analisar a energia que o sistema precisa, né? E não se esqueçam também, né, que tudo isso está sendo feito para a gente chegar na conservação da energia para um sistema como esse aqui, ó. O que a gente quer, no fundo, aqui, né, só relembrando o objetivo da aula e dessa parte do curso, é analisar quanto de energia que essa bomba vai ter que fornecer para o fluido
sair daqui e chegar ali, tá? Grosso modo é isso, né? E aí, claro, né, para coisas mais complexas como esse sistema de tubulação aqui, né? Tá, então, voltando aqui. Beleza, então olha só. A gente pode fazer um monte de coisa aqui para tornar essa equação mais apresentável, né? Uma delas, e aí você pergunta, pô, mas por que que fez isso? Vocês vão ver mais para frente, né? Uma delas é pegar essa integral aqui, ó, e multiplicar por ρ, massa específica e volume específico, né? Lembrando que o Vzinho ali é 1 sobre ρ, tá? Vzinho é o volume específico, é metro cúbico por quilo. E ρ é quilo por metro cúbico, tá? É o Vzinho que vocês veem lá em termodinâmica, né? Então, se eu fizer isso daqui é 1, né? Rho vezes V é 1, tá? Então, vamos ver por que que isso foi feito. Então, vamos jogar aqui, ó. Jogar é, essa operação aqui de volta. A gente fica com o seguinte, ó. Os termos que a gente já tinha. Variação, né, da energia no volume de controle. Então, a gente vai ficar com E ρ VdA e P V ρ VdA. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei esse termo aqui e coloquei esse termo aqui em evidência, tá? Então, eles vieram para cá. Ó. Eu juntei essas duas integrais aqui numa só. Tá? Então, por isso que foi feito esse ρ aqui, né? Por isso que esse ρ apareceu. Para a gente ter um rhozinho aqui, ó, na verdade, para a gente ter um rhozinho aqui e colocar tudo em evidência. Então, mais PV, né, volume específico aqui, ρ VdA. Esse cara aqui ficou em evidência. Na verdade, o vermelhinho tinha que estar aqui também, né? Tá? Não se esqueçam, né? A energia que o sistema possui, os termos de energia interna, cinética e potencial. Então, tá aqui, ó. Substituí aqui o E, energia interna, cinética e potencial, e trabalhei nessa forma aqui da equação. Então, Q ponto, né? Taxa de transferência de calor menos trabalho, é a variação, a taxa de variação da energia no volume de controle, e todas as formas de energia aqui, ó, que podem cruzar. Na verdade, esses caras aqui também podem cruzar a superfície de controle, mas a energia que o sistema possui, né, também pode cruzar a superfície de controle através dessa expressão aqui, e nessas formas, energia interna, pressão, velocidade e potencial gravitacional, energia potencial gravitacional aqui, né? Agora vamos simplificar esse cara aqui com as seguintes hipóteses. Regime permanente, esse cara vai embora. Escoamento incompressível, então o Vzinho ou a massa específica, né? Isso aqui é constante, que é 1 sobre ρ, né? Se o ρ é constante, 1 sobre ρ é constante, que vem daqui, né? E energia interna e pressão uniforme em 1 e 2. Então, esse cara aqui, se a gente tiver uma tubulação aqui, ó, eventualmente eu posso ter, não sei, um perfil de pressão que seja, sei lá, uma coisa num regime turbulento, né? Bem complexo assim. Mas eu estou considerando que a gente está considerando uma média aqui de pressão, tá? Isso que a gente está falando. Então, aqui é P uniforme e aqui seria o P real, sei lá. Então, é isso que ele está falando aqui, ó, tá? Então, a pressão uniforme, que eu também posso tirar isso para fora da integral. Essa pressão aqui também, esse termo de pressão também pode sair da integral, tá? Então, essas são as hipóteses que a gente vai trabalhar para simplificar essa equação, que a gente fica aqui, ó. Então, foi todo mundo embora, né? Esse termo temporal aqui foi embora, porque é regime permanente, então essa derivada no tempo aqui sumiu. E aí a gente fica com essa expressão, sempre se lembrando, né, que U mais PV é entalpia, né? Esse termo aqui, daí que surge a entalpia, na verdade, né? Como esse termo aparece tanto em termodinâmica, ele foi batizado, né? Tabelado e nomeado de entalpia. Bom, começando a aparecer algumas coisas aí que a gente já está acostumado, né? Agora, se a gente usar as outras aproximações, né, jogar esses caras tudo para fora da integral, né, resolver essa integral aqui, a gente fica com essa e reconhecendo, né, que isso daqui
é M ponto, ρVdA, né? Então aqui, ó, por exemplo, né, dividindo essa integral aqui, ó, na superfície de controle de U ρVdA, tá? Então isso daqui a gente considerou que tudo era uniforme, da mesma forma que a gente falou lá da questão das tensões de cisalhamento, né? Se a gente escolher a superfície de controle que o dA seja paralelo ao V, esse cara aqui naturalmente vira ρV vezes A, né? Certo? E aí isso daqui vira um U M ponto. Tudo isso por uma escolha apropriada da superfície de controle, da fronteira ali, tá? Bom, então daí que surgiu o M ponto aqui, né? Daí que surgiu esse termo de M ponto para cada um dos termos ali que a gente está analisando. A energia interna, que ele ainda não chamou de entalpia, tá? Energia interna. Na verdade, ele não trabalha com entalpia, isso daqui é importante frisar. Por que ele não trabalha com entalpia? Em mecânica, em termodinâmica, a gente não está muito, vamos dizer assim, tudo que é variação de pressão é codificado dentro da entalpia. Aqui em mecânica dos fluidos, a gente, de forma geral, quer fazer essa análise de pressão, a gente quer deixar ela explícita. Então a gente não faz essa, em mecânica dos fluidos, a gente carrega ele separado, na verdade, tá? Então isso daqui não é feito essa substituição. Eu só fiz isso daqui para mostrar para vocês que a primeira lei da termodinâmica é isso daqui, né? É o que vocês conhecem então isso daqui seria M.H, ó. Todo esse termo aqui, ó, seria M.H, né? Então a gente tem aqui, ó, calor menos trabalho, M.H, energia potencial gravitacional e energia cinética, tá? Isso aqui, se vocês quiserem entender isso daqui de uma forma mais termodinâmica, né? Ou mecânica dos fluidos aqui para baixo, ó. Que aí a gente tem explicitamente U e P sobre ρ, né? 1 sobre ρ é V, tá? Certo? E aqui, só para enfatizar, a gente vai falar um pouco disso daqui, ó, Joule por segundo. Se eu dividir todo mundo por M ponto, certo? Toda a equação aqui por M ponto, eu fico com uma maneira como a gente trabalha lá em termodinâmica, ó. Joule por quilo, né? É a propriedade específica. É energia por quilo. Por que isso é muito legal em termodinâmica? Porque lá em termodinâmica você tem um ciclo, né, que tem, sei lá, um compressor, um trocador de calor, tem uma turbina, outro trocador de calor aqui. Então lá a gente faz uma análise do fluido que está circulando aqui em joule por quilo, e depois, em função da vazão mássica, ou se eu quiser em algum momento, aqui seria uma turbina, né? E aqui um compressor. Então, se eu quiser mudar a vazão mássica, eu sei quantos joules eu vou ter, porque isso é uma coisa muito mais conveniente em termodinâmica. Quantos joules eu vou ter mudando a vazão mássica do fluido que está aqui no ciclo, né? Agora, em mecânica dos fluidos, isso não é tão importante para a gente. Então, essa forma aqui não é tão conveniente, vamos dizer assim, né? Isso daqui é muito conveniente lá para termodinâmica, para termo. Então, é um termo de energia e que, na verdade, a questão é que cientificamente ou conceitualmente, né, ou em termos de engenharia, isso daqui é muito mais conveniente, porque é energia por massa. A massa, por definição, é invariável, né? Ela é uma quantidade fixa. Então, isso daqui fica Newton-metro, por isso que toda hora que a gente fala energia por massa, energia por peso, quando eu falei na parte passada do curso, né? Energia por massa é metro, energia por peso é metro quadrado por segundo quadrado. É isso daqui, ó. Energia, Newton-metro, que é joule, né? Por massa, que é quilo. Aqui, Newton-metro por quilo. Então, o que é Newton, né? É quilo, metro por segundo ao quadrado. Vezes metro, e tem esse quilo aqui embaixo, ó. Então, eu fico com metro quadrado por segundo ao quadrado. Todos esses termos aqui têm essa grandeza, né? Metro quadrado por segundo quadrado, que é joule por quilo, é a mesma coisa.
Agora, é isso que eu estava falando, por isso que eu fiz aquele desenhozinho que eu apaguei aqui do ciclo. Na termodinâmica, isso é muito conveniente, por causa daquilo que eu falei. Você muda a vazão mássica, você consegue saber quanto de joule um outro ciclo com a vazão mássica maior está fornecendo. Mas em mecânica dos fluidos, isso não é tão interessante. Eu vou voltar aqui mais para frente, porque vou fechar esse parênteses e depois eu abro ele de novo. Porque agora a gente vai. Depois a gente faz análise da energia por massa e energia por peso. Mas guarda aí numa caixinha do cérebro de vocês, num cantinho da cabeça, que quando a gente fala de energia por massa, é geralmente disso aqui que a gente está se relacionando. Ó. Ou metro quadrado por segundo quadrado, isso daqui seria uma unidade mais conveniente em McFlu, ou joule por quilo, isso daqui seria uma coisa uma maneira de ver mais conveniente de termo. Mas elas são equivalentes, tá? Por isso aqui que eu mostrei, tá? Metro quadrado por segundo ao quadrado é joule por quilo. Então guarda isso aí num cantinho da cabeça, eu vou falar de outra coisa e depois eu volto aqui. Bom, então, para fechar, na verdade, né? Então aqui, ó, a gente tem a primeira lei da termodinâmica. Aqui eu chamei de entalpia os termos de U mais P sobre ρ, né? Opa, sai fora daí. U mais P sobre ρ, mais isso daqui é uma coisa mais termodinâmica, vamos dizer assim, né? Mais conveniente, né? Termodinâmica por conveniência de análise, né? Das análises que são feitas lá em termos de entalpia. E isso realmente salva a nossa vida, né? Se vocês olharem lá em termodinâmica, muita coisa, muita equação se simplifica para Q ponto igual a H2 menos H1 ou W ponto igual a H1 menos H2. Isso daqui, de forma geral, isso daqui resolve muito problema de termodinâmica, certo? Muita simplificação. E depois simplifica mais ainda, né? Porque você chama do ΔH de CP ΔT, aquela aproximação de ar frio que se faz lá em motores, né? Ciclo de Brayton, essas coisas. Então, isso daqui simplifica a vida. Mas em mecânica dos fluidos, isso não ajuda muito. Em mecânica dos fluidos, é muito mais conveniente, a gente vai ver agora por quê, ficar com um termo de energia interna solto aqui, né, do termo de pressão. Então tá aqui, ó, o termo de energia interna e o termo de pressão. Não se esqueça que energia interna é o calor, quanto de calor você precisa para subir de 1 grau Celsius, 1 grama de uma determinada substância. Então é aqui que entra a relação entre energia e temperatura, né? Isso daqui é a base da equação de condução de calor, certo? Então, primeira lei da termodinâmica, você vê, ela serve para um monte de coisa, McFlu, Transcal, própria, óbvio, né? Própria termodinâmica, analisar ciclo. Então, daqui que nasce lá a equação da condução de calor, tá? Por essa relação CV ou CP ΔT, né? Tá? Então, então voltando para McFlu. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Esse termo de trabalho de eixo é geral, né? Então é a expressão necessária para analisar a energia fornecida ou requerida para a diferença de energia entre 1 e 2. Por que fornecida? Se for uma bomba, foi mal, turbina, fornecida por uma turbina, ou requerida por uma bomba. Aqui a gente ainda tem que usar depois, né? A gente agora vai ter que fazer a nossa se o trabalho for maior que 0, ele é fornecido. E se ele for menor que 0, ele é requerido, né? O que entra, requerido. Essa é a convenção lá da termodinâmica. Tá? Fornecido por uma turbina, né? Ou requerido por uma bomba. Então, aqui ainda está geral, tá? Esse WS aqui ainda precisa fazer ele ainda precisa fazer aqui o ajuste do sinal dele aqui, tá? Bom, tá aqui, né? Tchuf, tchuf. E aí, ó, isso que eu estava falando no começo lá da aula, isso daqui foi a nossa análise intuitiva. Eu comecei a aula falando disso aqui, ó. Intuitivamente, o head do sistema é quanto de energia
que você tem que vencer na descarga e de perda de carga, e quanto de energia que eventualmente já existe na sucção. Esses termos podem ser positivos, esse daqui nunca, né? Isso que eu já falei, esse sempre é maior ou igual a zero. Mas esses dois termos podem ser maior, menor ou igual a zero. E aí, sempre que é positivo, a energia que você tem que o sistema está pedindo, e negativo, a energia que eventualmente o sistema já tem, aquele lance do vácuo, tudo isso que eu já falei. Bom, então a gente obtém isso daqui, ó. Se eu pegar agora, opa, foi mal. Voltei um slide aqui, ó. Se eu pegar esse WS e usar essa convenção, ó, WS menor que zero para a bomba. Então botei ele aqui negativo. O que ele vai fazer? Ele vai para o lado, observa o seguinte, ó, aqui 1 e 2, eu coloquei agora sucção e descarga. Ó. Apliquei agora entre sucção, né, apliquei a primeira lei da termodinâmica daqui para cá, toda essa formulação matemática que a gente tinha, eu apliquei entre a sucção e a descarga, e joguei aqui, ó, isso daqui já é para a bomba, porque ele estava aqui somando desse lado. Eu disse que trabalho para a bomba é negativo, então ele veio negativo, e aí eu puxei ele para o lado esquerdo, tá? Então isso daqui, pode até botar WB se você quiser, enfatizar que isso daqui já está levando em conta o sinal, na verdade, tá? Então quando você definir esse W aqui, esse trabalho, isso já vai ser o módulo da energia necessária para a bomba fornecer, né, o módulo de energia que a bomba fornece para esse sistema, nessa vazão, nesse processo aqui, tá? Então isso daqui já está levando em conta o sinal, tá? Então W para a bomba aqui. Beleza? Então a gente pode escrever isso dessa forma aqui, ó. Esse cara aqui está errado, não deveria estar aqui porque ele já está aqui, ó. O que a gente pode... Opa, esse aqui também, ó. Fiz esses dois aqui, podem sair fora daqui, depois eu apago, né? Então é o seguinte, ó, rearrumando essa equação, porque eu fiz à mão essas equações e não apaguei, ó. Olha só, o trabalho, então, são todos os termos de energia na descarga, menos todos os termos de energia na sucção. Lembra que isso daqui veio daquela integral na superfície de controle, né? Todos os termos de energia que estão cruzando a superfície de controle. Mas esse termo de energia interna e de taxa de transferência de calor, que a gente agrupou ele aqui num cara só. Vamos ver por quê. Ó. Esse UD menos OS menos Q é a soma da energia térmica U, né? E a taxa de transferência de calor Q. Então, por que isso existe lá? É o atrito que existe no escoamento. Beleza? Então, observa o seguinte, ó. Se eu tivesse... aqui vocês identificaram aqui a equação de Bernoulli, mas isso não pode ser chamado de Bernoulli, porque Bernoulli não pode ser aplicado num sistema que tenha bomba, né, ou transferência de energia térmica. Então essa é a primeira lei da termodinâmica, essa é a equação da energia, nunca chamem isso de equação de Bernoulli, porque não é. Existe um termo aqui que vocês encontram também em Bernoulli, que são termos de energia, que ele existe porque esses termos de energia existem em qualquer sistema. Mas essa equação não é Bernoulli, isso daqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? Que aparecem as mesmas expressões de energia aqui, aparecem em Bernoulli também. Mas aqui, ó, por exemplo, eu não posso aplicar Bernoulli porque eu tenho um trabalho da bomba, tenho taxa de transferência de calor. Então esse termo aqui, ó, ele se deve porque justamente essa hipótese lá em Bernoulli não existe. Na hora que o fluido está escoando, então fazer um perfil de velocidade aqui bem simplesinho laminar, né? Por mais simples que o escoamento seja, esse cisalhamento que existe entre as camadas de fluido gera um atrito que faz com que surjam esses termos de energia interna aqui e de calor que é transferido com... Isso daqui é a taxa de transferência de energia térmica ali na superfície de controle, e isso daqui é a taxa de transferência de calor que sai justamente por causa desse atrito ali, né? Por causa desse atrito que existe, tá? Então a gente vai juntar esse cara tudo num termo chamado HLT, que eu até já falei lá para frente, né? Que é o head loss ou perda de carga. Então o Hzinho aqui, ó, observa que ele também surge para manter aquela coerência
com o H da bomba, né, que a gente viu aula passada, com head, né, que a bomba precisa até a as análises que a gente estava fazendo anteriormente. Então isso é a perda de carga por atrito, que existe num escoamento, numa tubulação, que sempre vai existir, o atrito entre as moléculas de fluido ali. Então se a gente reconhecer isso, ó, e substituir isso aqui, a gente fica com essa, formulação, ó. Isso daqui também está errado, vou ter que apagar isso daqui, isso sai. Então, pressão na descarga mais, aceleração, a energia potencial gravitacional na descarga mais a energia cinética, menos os termos da sucção, mais a perda de carga, por atrito, né, certo? Que é os termos que a gente reconheceu ali. Então a gente está aqui, e esse cara aqui, ó, de novo, lembra, né? Isso daqui, todos esses termos, eles são, a gente dividiu por m ponto, né? A gente estava com W ponto, que a gente dividiu por m ponto, então a gente tinha joule por segundo, dividido por quilo por segundo. Então a gente fica com é, é, joule por quilo, tá? Opa, fica com joule por quilo, que é a nossa análise lá de termodinâmica que eu estava falando. E joule, por que que é isso daqui, né? Eu acabei de fazer a demonstração, Newton metro por quilo. Então, por isso que isso fica metro quadrado por segundo quadrado. E aí, se a gente dividir por G, o que que acontece? Ó, a gente fica com um termo, foi a mesma coisa que a gente fez lá na energia da bomba, m ponto por G. Lembra? Só um minutinho, galera. Minha filha está aqui. Bom, então, a gente da mesma lembra que a gente fez na parte do trabalho da bomba, a gente fez o W ponto sobre o M ponto G e isso chamou de head, a gente chamou isso de head. Então se a gente dividir esse W, que já é o W ponto, por M ponto, né, que a gente acabou de ver aqui atrás, ó, que já é o W ponto por M ponto, e agora a gente dividir por G, acontece a mesma coisa. Todos esses termos aqui, e aí talvez o mais óbvio de ver, porque todos eles têm que ter homogeneidade dimensional, né? Todo mundo aqui tem que ter a mesma dimensão para você poder somar laranja com laranja, banana com banana, certo? Então, ó, só desse termo aqui, ó, Z, já 100 metro, isso já é um indício que tudo aqui tem unidade de metro. Beleza? Então aqui, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó, V ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado. Vamos dividir por G. Já vou dividir, já vou multiplicar ali, tá? Dividindo por G, isso vira segundo quadrado por metro, certo? Que é dividir por metro por segundo ao quadrado. Então, esse cara simplifica com esse, então eu fico com metro aqui. Então, fazendo a mesma coisa para pressão, para todos os termos, a gente fica com todos os termos aqui com unidade de metro. E isso equivale a dizer que é energia por unidade de peso. Porque energia Newton-metro, né, que isso aqui é joule, isso daqui peso Newton. Então, a gente fica com energia por unidade de peso em metro. Por que que isso não é conveniente? Newton é a massa, né, o peso em Newton, massa vezes a aceleração local da gravidade. A massa nunca varia, por menor que a aceleração da gravidade varie, mas pode variar. Você pode ter uma variação pequenininha de um local para o outro que faça com que essa expressão aqui não seja única, né? Mas enfim, isso é muito conveniente. Isso é compensado pela conveniência de você ter energia em metro. E aí você, se tem uma bomba, sei lá, por exemplo, horizontal, desculpa, vertical, e você quer vencer uma certa altura, a energia já é dada, você já sabe quantos metros na vertical essa bomba consegue bombear, ou quantos metros de perda de carga, né? Se for alguma coisa na horizontal, assim, você tem uma bomba aqui, e aí isso daqui seria o chão, né? Então, quantos metros de perda de carga, de head loss aqui, né, total, a bomba consegue vencer, tá? Então, por isso que todas essas análises lá em mecânica dos fluidos, de forma geral,
existe essa divisãozinha por G aqui, ó, para a gente ter essa conveniência de escrever as coisas em metro, tá? Beleza? Eh, tá, então a mesma coisa, W, né, aqui ó, aqui o W é W ponto sobre M ponto. Então a mesma coisa que a gente tinha, olha só, aqui a gente tem a mesma maneira de analisar a potência, né, que o sistema perde, vamos dizer assim, ou em termos de energia, né, por joule por, peso, né, que o sistema requer, que uma bomba irá requerer, que pode ser, comparado, isso daqui a gente viu lá, né, teorema do transporte de Reynolds para quantidade para para quantidade de movimento angular, né, angular momentum equation, né, que é isso daqui, né, variação da quantidade de movimento angular, certo? Que a gente fez para determinar quanto, de head, né, quanto de energia que a bomba fornece para o fluido. E aqui é quanto de energia que o sistema demanda para, bombear naquela condição. Então por isso que a gente chama tudo de H, né, tudo de head, e eles são relacionados por essas 2 expressões, né, a gente chegou na mesma relação, aplicando o teorema do transporte de Reynolds na primeira lei da termodinâmica, para um caso geral assim, ó, né, um tubo curvo, e a gente permitiu que aqui tivesse uma bomba, e a gente fez esse volume de controle aqui, ó, certo? E a gente chegou também na variação da quantidade de movimento angular, foi o mesmo resultado, né, para um impelidor. Quanto de torque que um eixo tem que fornecer para você, fornecer essa potência aqui para o escoamento, tá? Então é a conexão do head que o sistema demanda com o head que a bomba fornece para o fluido, certo? Então, a gente tem essa relação do teorema do transporte de Reynolds, eh, que é a energia, né, que precisa ser fornecida para a bomba, que é a diferença entre a pressão na descarga, a altura, a cota, né, da descarga e a velocidade da descarga, a pressão na sucção, a cota na sucção e a velocidade na sucção, mais os termos de perda de carga. Esse cara aqui sempre maior ou igual a zero, certo? Eventualmente a gente pode ter diferenças de cota que dê, um valor negativo, coisas assim, né? E aqui, ó, é a soma das perdas de carga na sucção e na descarga, ou seja, ao longo de toda a tubulação, tá? Então é a soma de todas as perdas de carga. Lembra que a gente tem aqui, né, a bomba, aqui a gente tem a sucção, aqui a gente tem a descarga, então são todas as perdas de carga aqui em todo o sistema. E o H, né, é o head necessário para vencer todas as perdas de carga, ou seja, todas essas diferenças aqui, né, considerando vamos considerar que a diferença de altura manométrica, né, ele tem que vencer uma diferença de altura manométrica que, posso chamar isso de perda de carga também, eventualmente. E aí, ó, existem diversas maneiras de escrever isso daqui, ó. Para a gente entender isso de uma forma mais, conceitual, assim, né, mais física, mais intuitiva. Olha só, olhando a equação dessa forma, e lembrando que a gente tem esse sistema aqui, ó, aqui é a bomba, e aqui seria a sucção, né, aqui é descarga, aqui o reservatório, né, de o reservatório, enfim, que você está querendo bombear, e aqui o outro reservatório, né. Reservatório na descarga, reservatório na sucção. Então olha só, a energia na descarga, isso daqui é uma coisa intuitiva, né, a energia na descarga mais a perda de carga total, ou seja, esses 2 termos aqui, ó, quadradinho, triângulozinho, né, energia na descarga, esse cara aqui, e a perda de carga total, é a energia na sucção, esse cara daqui, né, energia na sucção, botar uma estrelinha aqui, ó, mais a energia da bomba, que é esse termo aqui. Ou, alternativamente, né, tenho que somar a energia da sucção, que é a estrelinha que eu fiz aqui, né,
Opa, energia da sucção. Ah, tá aqui. Tem que somar a energia da sucção, um termo de energia, que é a energia da bomba, que é isso daqui, né? A gente pode fazer uma bolinha aqui, né? Um termo de energia, bolinha, que compense a soma da energia necessária na descarga, que é o quadradinho, mais a perda de carga, que é o triângulozinho, entenderam? Então é uma forma intuitiva de enxergar essa equação aqui em termos de energia, é isso que eu estava falando. Às vezes eh, o equacionamento matemático é um pouco complicado, é um pouco chato, mas toda a equação ela descreve uma coisa óbvia. E aqui a gente está descrevendo uma coisa óbvia, que nem é a continuidade, né? A conservação a conservação da massa. Então, massa que entra menos massa que sai é igual a massa que acumula. Então, isso é uma coisa óbvia. Você liga a torneira lá dentro de um balde e o balde começa a encher, é porque não está massa saindo, a massa está acumulando. Mas a gente precisa de uma equação para descrever isso. A gente tem que ter uma equação física para descrever as coisas óbvias. E aqui a gente está descrevendo uma coisa óbvia, na verdade, que é uma conservação de energia. Então, essa equação da energia relacionando as condições em quaisquer dois pontos, né, S e D, para um tubo de um caminho simples, né, ou seja, não é um tubo ramificado, vamos dizer assim, né, não é um tubo que se ramifica, então, na verdade, ele está dizendo que é isso, né, um tubo que é só um caminhozinho, com uma bomba e perdas irreversíveis por atrito. Que são as perdas irreversíveis? Né? A gente não consegue inverter, ou seja, trazer o calor para dentro e acabar com o atrito. Né? Então, essas são as perdas irreversíveis, ou transformar taxas de transferência de calor em atrito. Certo? Essa conversão só se dá em um sentido, então por isso que é irreversível. Então é isso que essa equação está descrevendo, tá? E aí, isso daqui, ó, o que eu fiz? Eu tirei o termo da bomba, eu tirei o head aqui, ó, e fiquei com esse cara aqui, ó, que vocês aprenderam lá em McFlu, que é a forma utilizada para o cálculo da perda de carga em duto sem a bomba, tá? Então tirei a bomba daqui, ó. Então a perda de carga, né? Então aí a gente fica, né, com a pressão em 1, para a gente ir de 1 para 2 aqui, né? Aqui está o 1 e aqui está o 2, né? Tá aqui, ó. A pressão em 1, todos os termos de energia em 1, ela é o termo de energia em 2 mais uma perda de carga. Ou seja, a perda de carga é a diferença entre a energia em 1 e a energia em 2, tá? Então, se eu jogar esse cara para o lado de lá, é a diferença desses dois. É tudo que eu tinha em 1 que eu perdi em 2, que eu não tenho mais em 2, certo? Que aí é devido às perdas de carga. O M aqui, se vocês lembrarem lá de, pelo menos no livro que eu normalmente uso, o M é de minor, né? É minor head losses. É isso aqui, ó. Minor head losses. Perda de cargas menores. Eu não gosto de usar esse termo menor, eu prefiro localizada, porque eventualmente, se você tem um tubo com muita válvula, muita curva, muito elemento de restrição, você pode ter perdas de cargas, porque teoricamente você quer um tubo reto, né? O mais reto possível e com menos acessórios possíveis. Mas eventualmente não tem jeito, você tem muita válvula, muita curva. Então, às vezes, essas minor head losses acabam ficando na mesma ordem de grandeza das distribuídas, né? Então eu prefiro localizada em vez de minor, porque são perdas de carga que acontecem em locais localizados, em contraposição à perda de carga distribuída, né? O head loss, que é o HL, que é aquele que acontece de forma distribuída ao longo de uma tubulação, por exemplo. Então aqui teria a perda de carga, ó, nessa tubulação 1 distribuída, né? Aqui a perda de carga em 2 distribuída, aqui a localizada, né? O M aqui de localizado, aqui por causa do joelho, aqui por causa do joelho. Aqui a saída, né? Sempre que a gente tem uma saída, tem uma perda de carga, e a entrada também, né? Uma variação brusca de diâmetro, a gente tem uma perda de carga localizada com isso, tá?
Então, e aí as diferenças de cota, enfim, todos os termos aqui, né, esse cara pode estar pressurizado, esse cara aqui também. Então é uma expressão bem geral que vocês já viram lá em mecânica dos fluidos, para quantificar, a energia, né, as perdas ou na verdade as setinhas estão ao contrário aqui, né, porque esse sistema aqui, por causa da gravidade, ele estaria indo para cá, né. Na verdade, depende das pressões, né. Se a pressão P2 aqui está maior, se a pressão P2 for suficientemente grande, isso sobe, né. Mas enfim, vamos dizer que isso daqui fosse aberto para a atmosfera, não tem esse termo de pressão aqui, né, isso daqui seria igual à atmosférica, e aqui também igual à atmosférica. Então aqui, naturalmente, o fluido desceria, ladeira abaixo. Opa, ladeira abaixo aqui, né. Puf, pronto, tá. E aí, vamos voltar com a bomba agora, só para aquilo ali foi só para ilustrar. A gente pode escrever a primeira lei para um tubo, perda de carga em uma bomba, dessa forma aqui, ó, eu só peguei essa expressão aqui, ó, essa mesma expressão que a gente tinha aqui, e joguei o H para um lado e joguei esse termo para cá, tá. Por isso que eu fiz aqui, ó, tá. Então, a gente pode pensar nesse jeito aqui, ó. Então, num sistema geral, a variação de velocidade de elevação pode ser positivo ou negativo. E isso, por que que eu estou falando isso? Porque esses caras aqui, podem contribuir ou não, para o trabalho que a bomba precisa, tá? Pode contribuir ou não para o trabalho que a bomba precisa fazer, para trazer o fluido daqui para cá. Lembra, né, eu vou falar, entrar em detalhes um pouquinho mais pra frente, mas, as perdas de cargas irreversíveis são sempre positivas. Então esse cara aqui, né, eu botei um Dzinho aqui, normalmente não tem esse Dzinho, head loss total, eu não sei, eu não costumo usar isso daqui, né, eu mantenho a nomenclatura lá do Fox. Perda de carga total é a soma da perda de carga localizada, minor head loss, com a perda de carga distribuída. Eu acho que eu fiz isso daqui para manter só para ficar em português, ó. Foi isso, a perda de carga total é a soma da perda de carga distribuída, eita, não sei porque que eu fiz head loss, S e D, esquece isso aqui, não sei porque que eu fiz isso. Distribuída e S, seria um LT, acho que ia ficar esquisito aqui, um LTL. Tá, então vamos esquecer essa nomenclatura aqui, que eu com certeza vou seguir essa daqui, ó, que é do livro do Fox. Perda de carga total é a soma das perdas de cargas menores, né, ou distribuídas com a perda de carga, desculpa, menores ou localizadas com a perda de carga distribuída. Essa é a nomenclatura, tá? Bom, as perdas de carga, elas são, major, né, que ele chama aqui, ou distribuída, e minor, localizada. Então, as perdas de carga distribuídas, né, atrito, né, efeitos do atrito num escoamento completamente desenvolvido num tubo de área constante. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, ó? Quando você tem, isso daqui é uma hipótese muito importante que vocês provavelmente viram lá em McFlu 1, que é o seguinte: quando você tem, um tubo, né, um escoamento se desenvolvendo numa tubulação, você tem uma região que o escoamento ainda não se desenvolveu. Você tem a formação de uma camada limite aqui, ó, porque você tem a condição de não deslizamento, né, o fluido entra, ele adere à parede ali, porque se a gente der um zoom aqui, ó, se a gente der um zoom e olhar isso aqui bem de perto, na verdade a parede nunca é lisa, né, ela eventualmente tem uma rugosidade, e aí você tem moléculazinhas de fluido que são, aprisionadas ali no meio dessas micro rugosidades aqui, né, ou mili rugosidade. Então existe a condição de não deslizamento, a camada de cima isso não acontece, ela escoa, então existe a formação dessa camada limite aqui, né, certo? E essa camada limite ela vai se desenvolvendo
até eventualmente encontrar a parte de cima com a de baixo. E daqui para frente a gente tem um escoamento completamente desenvolvido. Essas equações, todas essas relações que a gente tem lá de perda de carga, elas valem para essa região, na verdade. Como essa região é muito pequena normalmente, né, a menos que você tenha um tubo, que ele já entre, faça muitas curvas e depois saia, mas essa região de forma geral a gente despreza. Porque normalmente o fluido entra, fica ali dentro da tubulação e só vai sair alguns quilômetros para frente, tá. Então normalmente as perdas de carga valem para cá, eh região do escoamento completamente desenvolvido. E as perdas de carga distribuída são aquelas que a gente viu, né, por causa das curvas, as variações do perfil de velocidade e tudo mais, né, entradas, conexões, variações de área, etcétera, né, então são as perdas localizadas, beleza? Eu não fiz essa demonstração, mas isso não é muito complicado, é só fazer o balanço normalmente a gente pega isso daqui, né, faz um balanço de força num escoamento inclinado aqui, né, com certo teto, então a gente faz, a força pega um elemento de fluido de um lado, um elemento de fluido circular aqui que ele tem um certo dx aqui, né, um elementozinho diferencial, você tem a pressão agindo para cá, a pressão agindo para cá, tem a tensão de cisalhamento dos 2 lados, e aí faz esse balanço de força, né, o somatório de força, e chega nessa relação. Isso daqui lá em McFlu vocês têm essa demonstração aqui, por que que chega nessa forma aqui de perda de carga, certo? Então, isso daqui já é a demonstração disso. Em algum momento eu tenho isso pronto já, vou colocar isso em algum momento, mas enfim. Para a gente calcular a perda de carga distribuída, é o F, né, o fator de atrito que a gente tira lá do MUD, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, né? Cuidado aqui, ó. Se isso daqui vai dar a perda de carga em metro. Se eu não tiver o G aqui, vai dar lá em joule por quilo ou metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? Beleza? Então só tomem cuidado, porque sempre com a coerência, né, que vocês estão fazendo. E isso daqui, ó, o fator de atrito para o caso laminar 64 sobre Reynolds e depende da rugosidade. E para o caso turbulento, a gente tem que trabalhar com aquele conceito de eh, análise dimensional e similaridade, né? Que aí a gente chega numa relação empírica que o fator de atrito é uma função φ2 experimental de Reynolds e E sobre D, que é a rugosidade superficial, né? Rugosidade, desculpa, rugosidade relativa. Isso aqui, né? É a rugosidade absoluta e esse cara aqui de baixo é a rugosidade relativa, né? Então essa função φ2 é o diagrama de Moody, justamente, e na verdade isso tudo aqui, né? É o diagrama de Moody que vocês estão acostumados lá de McFlu, que é esse cara aqui, ó. Todas esses caras aqui, ó, na verdade, são isso daqui, ó. É um F de φ2, é um F. Isso daqui, ó, é um F, como é que é? É o φ2 de E sobre D e Reynolds. E essas curvas são justamente esse φ2 aqui determinados experimentalmente, tá? Que é o que a gente usa lá para calcular a perda de carga. E sobre D está aqui, ó. E sobre D está aqui. É uma função que depende de duas variáveis e o Reynolds está aqui embaixo. Então a gente tem aqui toda aquela região, né? Aqui a gente pega a rugosidade relativa, vai lá, pega o Reynolds, né? Segue uma curva dessa. Pega o Reynolds e tira o F. Se for laminar 64 sobre Reynolds, não precisa nem do Moody, mas ele está aqui, né? Tem uma região de transição onde as coisas são meio nebulosas ali, mas normalmente a gente está fora da região de transição do ponto de vista acadêmico. Para evitar essa confusão, a gente normalmente está numa região bem característica da turbulência ou bem característica do escoamento laminar, para não ter justamente essa ambiguidade, né? Certo? Isso daqui, ó, aí também lá do livro de McFlure, né, são, a rugosidade para alguns tubos de uso comum em engenharia. Então tem pé, tem milímetro, e aí o que ele diz é que para tubos antigos você tem que multiplicar isso para alguma coisa entre 5 e 10. Aqui, esse eu tirei do livro, isso daqui é do livro do Fox,
O livro do White, um livro de mecânica dos fluidos do White, ele mostra uma série de materiais, a rugosidade absoluta, né, em milímetro. Observa que sempre que você tem aqui é em milímetro, né, sempre que você tem rugosidade absoluta é em milímetro, rugosidade relativa não tem unidade, né, tá aqui ó, E sobre D, não vai ter unidade nenhuma, é uma constante adimensional. E aqui olha só que coisa interessante, olha as incertezas que tem, olha a ordem de grandeza das incertezas que tem essas rugosidades relativas aqui, 60%, 50%. Então isso quer dizer que você pode, às vezes, dimensionar a bomba com uma incerteza gigantesca, porque se você tem um tubo de 10 quilômetros e você usa para calcular a perda de carga com essa incerteza, você pode errar muito isso. Então isso é uma coisa que é meio complicado, mas ao mesmo tempo, eh, esse é o preço que se paga da gente não precisar fazer aquilo que a gente estava comentando no início da aula, né. Se a gente quiser ter uma análise precisa e não ter problema com isso, a gente tem que vir para isso aqui, ó. Tem que resolver a vida com isso aqui. As equações diferenciais do movimento, continuidade, energia, acoplado, vai ser uma análise que vai permitir, localmente determinar, temperatura, pressão, né, uma coisa assim. Esse sistema de equação resulta numa coisa desse tipo aqui, ó, numa análise assim, bem precisa, né, com quanto que vale a velocidade em cada ponto, quanto que vale a pressão, onde que tem uma curva de isopressões, né, uma região de isopressões, mas não seria muito prático você fazer isso para um tubo de, sei lá, 50, 60 quilômetros. Então é o preço que se paga, não tem muito jeito não, são análises empíricas, eventualmente para reduzir isso, você pode pegar o seu tubo, e ir para o laboratório e medir a perda de carga. Então isso seria uma maneira de contornar uma incerteza tão grande quanto essa aqui, tá certo? É você ou consultar o fabricante. Eventualmente isso daqui é uma incerteza grande, porque isso é uma tabela, didática, né, de um livro didático. Tem que ter muito cuidado na hora de aplicar isso, em tubulações industriais. Então, mas normalmente se você pegar e nas perdas de carga das válvulas, isso inclusive nos livros alguns inclusive dizem isso. O ideal é você pegar com o fabricante a perda de carga localizada dessas válvulas, certo? Eh, Isso daqui eu vou pular que é muito mais de McFlu isso, tá? Então aqui só um exemplo rápido, vou passar aqui bem rápido, é uma coisa que vocês já viram, né? Então água 74 Fahrenheit transportado, por 1.500 pés num tubo de 1,5 polegadas, de aço, roof, acho que é ai meu Deus, aquele lance que você injeta o aço fundido, acho que é ferro fundido isso daqui, se eu não me engano. Enfim, mas, a gente só importa para ver na tabela lá, depois eu posso ver eh, tradução disso. Mas enfim, é um tubo de ferro, né, e a gente isso importa só na hora de ver a rugosidade ali, só que a referência está em inglês também, aí a gente vê roof iron ali. Com a vazão de 0,1 pé cúbico por segundo. Então ele quer saber a perda de carga nesses 1.500 pés da tubulação, né. Então a gente tem aqui a viscosidade dinâmica, né, que é a viscosidade cinemática sobre a massa específica, que é 10 a menos 5 pé quadrado por segundo. Então, o que a gente vai precisar para resolver o problema, né, como calcular a perda de carga, que é essa expressão aqui, e a partir disso a gente tem a queda de pressão, dado por essa equação, pela equação da energia, né, certo? Então, a gente tem que calcular o Reynolds, então calcula a velocidade pela vazão sobre a área, né, tem a área do tubo aqui. Então o Reynolds deu 10 a quinta, e aqui ó, o Roof Iron aqui, né, da tabela, 0,0015 em pé e 0,046 em milímetro. Então a rugosidade relativa é a rugosidade absoluta sobre o diâmetro da tubulação. Aqui ele está passando de pé para polegada, 1,5 pé para polegada. Como aqui está em pé, epa, não, tá certo. Aqui está polegada, não, tá certo. Aqui está polegada, ele está passando de polegada para pé.
Então é isso aqui 0,0015 pés dividido por 1,5 sobre 12 pés. Então deu 0,012. Aí vamos lá no diagrama de Moody, né, essa aqui 0,01 mais ou menos, não dá para ter uma precisão muito grande por aqui, aí vai no reino de 10 à quinta, tira o F, joga lá 0,023, calcula a perda de carga, né, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, então nunca esqueça do G aqui, é 32,2 aqui, pé quadrado por segundo. Eh, então, desculpa, pé por segundo ao quadrado. Então, a gente tem tudo aqui que a gente calculou do F, o L é dado lá, né, então ele é dado em pé, eh, dividido pelo diâmetro, na verdade aqui ele está calculando agora ele foi para polegada, ó, ele passou de pé para polegada, eh talvez tenha alguma inconsistência aqui de unidade, depois eu dou uma olhada, mas enfim, vocês entenderam, né, isso daqui, ó, menos de algum erro de unidade aqui, ó, ele pegou o F que foi calculado, o comprimento e o diâmetro são dados, a velocidade é dado pela vazão sobre a área, né, ele deu a vazão, divide pela área, e o diâmetro aqui, e o 2G. Então, ele calculou uma perda de carga aqui de 85 metros, se o tubo é horizontal, o Z é constante, se ele tem um diâmetro constante, a velocidade também não varia, então ΔP aqui é só devido à perda de carga, certo? Não é devido a nenhuma diferença de cota, nem variação de velocidade. Então tá aqui, ó, ΔP é ρg vezes HLT, né, fazendo a continha aqui, né, eliminando esses caras e multiplicando por aqui, ó. Então, substituindo valores, a gente tem com uma perda de carga de 120 PSI ou 893 kPa, só para refrescar a memória aí. Beleza? E as perdas localizadas, né, no escoamento em tubulação, de forma geral, não tem muito jeito. Tem curva, tem válvula, tem contração, isso não tem muito como fazer uma tubulação sem esse monte de, penduricalho ali, esse monte de elemento, né, de acessório que tem na tubulação. Então a energia, o que que acontece, né, quando passa por uma válvula? Isso aqui é uma simulação CFD de uma válvula borboleta de um carro. Então é o perfil de velocidade, né, ela vem aqui bem regularzinha, né, e aí passando pela válvula, acabou acabou tudo, a turbulência, um escoamento altamente, irregular, certo? Então, é energia dissipada por essas variações violentas de velocidade, né, em curvas em L é a mesma coisa, contração, expansão, né, quando a gente tem uma expansão, a gente tem uma recirculação aqui, ó, certo? Então tem todas esses essas questões. E de novo, né, a gente pode fazer uma simulação por CFD, usar o ANSYS, usar o console e ter um ΔP aqui, né, ver o P1 e o P2, observa que aqui o P1 estava relativamente constante, aqui o P2 relativamente constante. Caiu, é óbvio, né? Então aqui a gente tem uma pressão maior do que o que a gente tem aqui, ó, certo? E observa que eventualmente, ó, a gente poderia, não erraria muito fazendo uma média aqui, né, nessa área da pressão, que ela está relativamente homogênea, né? As setinhas pretas eventualmente são as velocidades, né, os vetores de velocidade. E aqui a gente tem uma pressão relativamente homogênea, então, eventualmente isso não é um erro muito grande, aqui não, né, a gente tem uma variação grande de pressão, ó, olha lá, daqui para cá, ó. Tá basicamente numa faixa aqui do amarelo claro aqui, né, até o azulzinho claro, então ali, a gente teria essa variação de pressão aqui para lá. Então essa é a questão, né. Agora a gente junta toda essa bagunça que acontece, né, toda essa bagunça que acontece aqui, a gente chama isso de K. Nós engenheiros, em vez de resolver um problema de CFD para cada válvula que existe no mundo, a gente diz que a válvula tem um coeficiente de perda K, coeficientezinho de simplificação de vida, né. Elas são chamadas de menores e é aquilo que eu falei, né, eu não gosto muito de chamar de menor, eu gosto de chamar de localizada, eu prefiro. Então é o K V ao quadrado sobre 2. Então, o coeficiente de perda K, que deve ser determinado experimentalmente para cada situação. Então aí, né, também, de novo, nos livros a gente tem todas essas variações de coeficiente de perda, né. Então, por exemplo, por uma entrada aqui, ó, uma entrada que você tem uma saidinha aqui, vamos dizer, um tubo que
que ele saiu um pouquinho, né, ele foi um pouquinho excêntrico ali com relação à parede, você tenha uma tabela para L sobre D. O que que é o L? É esse cara, quanto do L com relação ao diâmetro que ele foi ali para fora, né, e aqui o T sobre D, né, esse Tzinho aqui, que é a espessura do tubo. Então, para zero, um tubo extremamente fino, para um tubo um pouquinho mais grosso, a perda de carga é menor, né, e aí quanto maior o L sobre D, maior a perda de carga. E aqui, canto vivo, né, então aquilo que vocês já viram lá em McFlu, né, o K aqui, né, na abscissa, o R sobre D ou L sobre D. O que que é o R sobre D? Esse raio aqui sobre o diâmetro, né. E aqui o L sobre D é esse chanfro aqui, né, é o L do chanfro e o D é o diâmetro da tubulação. Então, qualquer que seja aqui, vale para os 2. Aqui é para L sobre D e aqui é para R sobre D, né. Esse daqui é para esse cara, para esse caso, né, aqui seria, sei lá, 1. Para esse caso aqui 1, aqui seria para o 2, que é o caso aqui 2, tá. Então 10 graus, 5 graus, o θ aqui, né, variando o θ, certo. Então, em vez de fazer uma simulação CFD, o pessoal vai para o laboratório, vai variando esses caras, varia vazão, varia L, enfim, vai variando aqui, ó, entrada e saída, né, expansão e contração brusca. Então a gente tem de novo, né, um Dzinho sobre Dzão. O que que é um Dzinho sobre Dzão, né? Então, um Dzinho sobre Dzão zero, numa contração, é como se a gente tivesse, sei lá, de uma caixa d'água muito grande entrando num tubo muito pequenininho, por exemplo. Então seria esse caso aqui, que é a perda de carga máxima, para o caso de uma contração. Uma expansão, a perda de carga é muito maior por causa dos fenômenos que eventualmente se desenvolvem ali, né. Mas aqui seria o contrário, imagina um tubinho de meia polegada entrando numa caixa d'água enorme, ou numa cisterna. Então a perda de carga nessa entrada é enorme, tá. E aqui, a gente tem o Dzinho sobre Dzão, né, à medida que o Dzinho sobre Dzão vai ficando, maior, a relação vai ficando perto de 1. O que que significa Dzinho sobre Dzão 1? Que você não tem, nem quase nenhuma, né, a sua contração ou a sua expansão é muito pequenininho, certo? Opa, fiz 2 contrações, tá? Que as coisas são muito pequenininhas, tá? A expansão, a contração é muito pequenininha, então a perda de carga é muito pequenininha. Em contraposição a quando isso é zero, que você tem uma perda de carga para contração ou para expansão, né? Aqui estaria a expansão, aqui a contração. É muito agressivo, né? Vamos dizer assim, tá? Curva em tubo. Então aqui ele está mostrando uma vista aqui, né? De frente, as recirculações que acontecem, ou seja, o escoamento é o que a gente viu aqui, né? Nessa simulação em CFD, ó. Então você pode ter fenômenos altamente complexos aqui, ó. Aqui, eventualmente, o vetor velocidade está para cá, né. Você tem você quer que o escoamento vá da direita para a esquerda, né, você quer que ele se desenvolva dessa forma, mas eventualmente você tem uma recirculação aqui, que é o que ele mostra de forma aproximada aqui, né. Então por isso que você tem as perdas de carga para as curvas, né. Então aqui em função do R sobre D, aqui que é o R, né, esse raio de curvatura, o D é o diâmetro da tubulação, tá. O θ, que ele não está dizendo aqui quem é o θ, né, enfim, isso daqui não está. Ah, sim, não, foi mal. O θ, no claro, óbvio, né. 90 é quando ele faz isso, 45 quando ele faz assim, e 180 quando ele é uma volta, né. 180 aqui. E aí tem, enfim, esse monte de dado da literatura, é isso que eu estava falando. Eventualmente, os fabricantes, os livros dizem: "Busque informação do fabricante", tá, porque esses dados aqui são aproximados, né, tá, são Ks, né, isso tudo aqui são os Ks lá, né, a gente bota no V ao quadrado, opa, que a gente multiplica por V ao quadrado sobre 2, que são valores aproximados, tá. Bom, são 10 horas, vou terminar a aula aqui, aí semana que vem a gente continua falando de perda localizada, continua falando do sistema, os fatores que afetam aí a perda de carga no sistema e como que a gente finalmente vai juntar isso com a bomba, tá certo? Então, beleza, um abraço aí para todo mundo, até semana que vem, bom fim de semana, tudo de bom aí para vocês, qualquer coisa que precisarem, só me achar no meu e-mail, tá bom? Vou parar a gravação aqui, beleza, galera, um abraço aí, interromper a gravação.